Oi gente, eu sou o Lucas do Rebeldia aqui do Rio de Janeiro e hoje nesse canal a gente vai fazer uma coisa nova. No vídeo de hoje eu vou responder a um vídeo do canal do Gabriel Monteiro cujo nome é O Socialismo Não Dá Certo, Me Convença do Contrário. Então já prepara a paciência revolucionária porque nesse vídeo a gente vai precisar. Mas antes do vídeo começar, já se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. O Coletivo Rebeldia, assim como esse canal, é feito de jovens para jovens, para a gente discutir política sobre o Brasil e o mundo. Mas você não precisa concordar com a gente para acompanhar o nosso canal, porque a intenção é justamente fomentar o debate. Então já deixa o like aqui embaixo e vamos partir para o vídeo. Você trabalha onde? Eu trabalho na Petrobras. Beleza. Me fala quais são os benefícios que a Petrobras faz sendo uma empresa mista. Benefícios para quem? Para a sociedade. Ela ajuda o convento, ajuda... Até onde eu sei, até onde eu procurei saber, eu sei que esse convento aqui, eles ajudam financeiramente. Você, desculpa, mas isso é muito pífio diante de todo o mercado que a Petrobras monopoliza no Brasil. Poderia se fazer muito mais liberando o mercado. Você é contra ou a favor da privatização da Petrobras? Eu sou contra. Você é contra por quê? Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, reparem como ele usa um monte de argumento que não tem nada a ver com nada para levar a pessoa ao erro. Mas para além disso, ele fala um negócio que é correto, porque ele ensinou que a Petrobras não dá nenhum retorno para a população e para a sociedade hoje. E isso é real. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque a Petrobras há muito tempo já é controlada por um bando de acionista internacional. E junto disso, ela ser estatal não tem nada a ver com ela ser socialista. Ela privada ou estatal continua sendo capitalista. Para ser socialista, ela precisaria estar sob controle dos trabalhadores num Estado operário, a serviço da planificação econômica, e tudo isso tinha que ser fruto de uma revolução socialista dos trabalhadores nesse país. E esse tipo de coisa não existe e não aconteceu ainda. A realidade é que hoje a Petrobras já é controlada por um bando de ricos que só lucram cada vez mais enquanto os preços dos combustíveis não param de subir. E pensa só comigo, uma empresa no capitalismo vive de lucro, certo? E para manter esse nível de lucro cada vez maior, explora ainda mais os trabalhadores. Então ataca direitos, diminui salários, terceiriza um monte de setor e aumenta o preço dos combustíveis. Tudo isso, é claro, seguindo a lei do mercado internacional, enquanto eles remuneram seus acionistas a preço de ouro. Agora, para a gente não repetir aqui o mesmo erro do Gabriel Monteiro no vídeo dele, de ficar apresentando um monte de argumentos sem apresentar fontes, eu vou trazer aqui dados que comprovam o que eu estou falando. O custo médio para refinar o diesel na Petrobras é de 93 centavos o litro, mas a empresa está vendendo nas refinarias por R$ 2,00, com uma margem de lucro de 122%. E em seguida acrescenta 22% para os distribuidores privados e 23% de impostos aos governos. Gente, o diesel, que poderia ser vendido a R$ 1,00, e aí eu sei que eu tô aparecendo aqui a Inês Brasil falando do que ela faria se fosse presidente. O pão é R$ 1,00. Cada pãozinho vai ser 10 centavos, que delícia! Mas é sério, hoje ele podia ser vendido por R$ 1,00, e isso poderia permitir o desenvolvimento do país, e hoje ele é vendido a preços internacionais em dólar. O mesmo se passa com a gasolina, que tem custo de refino de R$ 1,12, e o litro poderia ser vendido por R$ 1,50. Porém, o valor final é de quase R$ 5,00. E nisso tudo, são os distribuidores privados que saem com um super lucro de 24% e os governos com 46% só de impostos. E se você acha que isso tudo só implica no preço dos combustíveis, você está muito enganado. O gás de cozinha, que é muito necessário na casa de todo mundo e também é conhecido pelos seus preços exorbitantes, também tem influência nos preços por conta desse tipo de coisa. O gás de cozinha sai da refinaria da Petrobras a R$ 24,00. Só que aí se somam 19% de impostos mais 46% de lucros dos distribuidores privados. E com isso, nessa brincadeira toda, o gás de cozinha acaba sendo vendido a R$ 70,00, isso pensando por baixo, porque tem preços ainda maiores. E o que eu quero dizer com isso? Que se hoje a gente tirasse os lucros dos distribuidores privados, garantindo que as entregas fossem feitas através dos postos da Petrobras e diminuindo os impostos, a gente veria uma queda bizarra nos preços de todas essas coisas.
Ou seja, o preço do litro do diesel cairia para R$1, o da gasolina a R$1,50 e, pasmem, o famoso botijão de gás sairia por R$30. Seria meu sonho? E todas as fontes dos dados que eu estou apresentando aqui vão estar na descrição, porque ao contrário do Gabriel, eu apresento dados para formular os meus argumentos. E é por isso que a Petrobras precisa ser estatal, para que os preços desses tipos de coisa não fiquem aumentando ao bel prazer dos acionistas internacionais, como acontece hoje. E o Gabriel ele se equivoca quando ele vai falar de socialismo, porque o socialismo não tem nada a ver com ter mais ou menos Estado, ter mais ou menos intervenção do Estado. Tem liberal para todo gosto, e basta ter uma crisezinha que qualquer liberal corre para o Estado para pedir dinheiro, para salvar banqueiro, salvar empresário, assim como foi na crise de 2008. E além disso, minha gente, o petróleo é do nosso país, é uma riqueza natural do Brasil. E o Bolsonaro, que inclusive o Gabriel defende, se elegeu com um discurso supostamente nacionalista, mas todo mundo hoje já está vendo que ele é só mais um entreguista, lacaio do Trump, que está querendo vender tudo que é nacional para um bando de empresário dos Estados Unidos. Qual é o meu posicionamento? Quem elegeu ele foi quem? Foi o povo? Foi o povo? É, foi o povo ou não foi? Ou foram os ETs? Depende das circunstâncias que ele foi Foi o eleito. povo ou foram os ETs? Depende das circunstâncias Doutor, que ele foi desculpa, novamente. Quais eram as circunstâncias que ele foi Doutor, eu quero saber quem que colocou o dedinho nas urnas. Foram as hienas ou foram o povo? Ai, de uma arrogância, me irrita. Desculpa, eu tô te perguntando quanto que é 2 mais 2 e o senhor quer na multiplicação. Quem elegeu o Bolsonaro foi o povo, então ele deve governar. É simples, é democracia, é o respeito à democracia. Se o senhor diz respeito à democracia, se o senhor quer um autoritarismo até nos governantes, fica difícil, fica complicado. Eu quero liberdade do indivíduo, eu quero que o indivíduo eleja quem ele queira, eu quero que a população escolha quem ela queira. Eu, sinceramente, por acaso votei no Bolsonaro, mas eu poderia ter votado em outro político. É o respeito à democracia. É o respeito ao povo. Quem colocou o Bolsonaro no executivo foi o povo, então ali ele deve permanecer. Se não vencer o seu político, convença a população a votar nos seus políticos e não tenta introduzir um tipo de golpe para tirar uma pessoa democraticamente eleita. Primeiro de tudo, que ele pressupõe aí, mesmo sabendo que não é verdade, que todos os candidatos têm as mesmas condições justas para competir igualmente. E isso a gente sabe que é mentira. As eleições não tem nada de democrático. Segundo que, gente, se o povo elegeu, por que não pode tirar? Um bando de candidatos se elege, prometendo um monte de coisa, chega lá, não cumpre, só ataca cada vez mais os direitos dos trabalhadores, a exemplo aí de Bolsonaro, e aí é democrático que se elegeu, mas a gente não pode tirar? Eu não concordo com isso. Eu acho que se a gente tem o direito de eleger, a gente tem que ter sim o direito de tirar o cara de lá. Ou então a gente vai ter que ficar se punindo durante 4 anos, aceitando um monte de ataque do governo. Então, se o mínimo da democracia é poder eleger e também tirar, a gente tem sim o direito de lutar pelo fora Bolsonaro. E cada dia tem mais gente querendo que o Bolsonaro caia. Afinal de contas, a democracia é a vontade da maioria, certo? E a própria democracia dos ricos, que é essa que a gente vive hoje, possui um mecanismo para responder a esse tipo de insatisfação do povo, que é o impeachment. Por exemplo, aqui no Brasil, já sofreu impeachment o Collor, a Dilma. E, gente, só porque eu não poderia deixar de debochar só um pouquinho, esse argumento de que a pessoa se elegeu e é intocável e que se sofre um impeachment é golpe, te lembra o quê? E para fechar, é importante dizer que essa democracia hoje que a gente vive é uma democracia que só serve aos ricos e que, inclusive, são a minoria da população. Ou seja, é uma democracia que de democrática não tem nada. Mas o projeto de ditadura de Bolsonaro é ainda pior. E é por isso que defendemos um poder dos trabalhadores, que não é nem essa democracia burguesa dos ricos como é hoje, e nem uma ditadura militar, mas uma democracia dos trabalhadores e do povo pobre. Isso sim é socialismo, Gabriel. Agora a gente vai voltar para o vídeo. Você acha certo uma pessoa que não tá nem aí da vida, não trabalha em lugar nenhum, acorda meio-dia, fica fumando maconha, bebendo cerveja, ganhar a mesma coisa que a senhora ganha? Não, não concordo. Mas você não quer equidade, não quer socialismo? Mas aí o que ele faz na vida dele não importa pra mim. Mas no socialismo você vai receber a mesma coisa que o vagabundo recebe. Não, gente, fala sério. Que sistema é esse em que um monte de gente trabalha e sustenta um bando de vagabundo? Se isso não é o capitalismo, eu não sei o que é.
Afinal, vocês não acham que o Thor Batista trabalha, né? Ou vocês acham, por exemplo, que a Paris Hilton já trabalhou algum dia também? O Gabriel vem falar como se hoje todo mundo recebesse de acordo com o trabalho que faz. Dito isso, agora vamos comparar o salário de algumas pessoas, por exemplo. Um gari aqui do Rio de Janeiro recebe R$ 1.273, não chega nem a R$ 1.300. E o Neymar, para ficar mais próximo, um exemplo, o Neymar recebe 14 milhões por mês. Agora vamos voltar aqui para o Rio de Janeiro. Uma professora de ensino fundamental não chega com salário a R$ 2.000, ficando em R$ 1.922. Enquanto um deputado aqui do estado do Rio de Janeiro, o valor bruto do salário dele é de R$ 25 mil. Então não dá pra gente dizer que a gente recebe pelo aquilo que a gente trabalha. Mas, gente, a proposta socialista é justamente que os meios de produção, como as fábricas, as terras, não sejam propriedade privada, ou seja, não estejam na mão de meia dúzia de pessoas no mundo, para que ninguém ganhe dinheiro em cima do trabalho dos outros. No momento que o socialismo pode ser bom? Assim, transporte, saídas, assim, entrada de boates, essas coisas, porque tem muita... Pode falar. Transporte? Entendi. Você anda de Uber? Ando. Você gosta do Uber? Gosto, né? Se tiver dinheiro, eu... Mas deixou mais barata a viagem, com mais qualidade. Sim. É um serviço totalmente privado, nada de socialista. Você gosta dos serviços que a Uber oferece, que esses serviços de transporte de aplicativo oferece? Você curte? Então, é um serviço feito pela iniciativa privada. Sim. Não foi dentro de um gabinete, não foi um governante que pensou dentro do seu escritório. Não, foi a iniciativa privada trabalhando. Você tem certeza que o transporte estatizado é um transporte bom? Não. Porque você prefere um transporte com livre iniciativa que haja conforme a anuência do livre mercado, né? Sim, sim. Então, o socialismo é bom ou ruim no transporte? Ruim, né? É ruim? Gente, mas veja como esse Gabriel força, né? Ele induz a pessoa a responder exatamente o que ele quer, sem nem conversar. Mas vamos lá. As empresas de ônibus aqui no Rio de Janeiro, assim como muitas empresas no Brasil de transporte coletivo, funcionam por meio de concessão, que é quando o Estado dá permissão para que uma empresa explore um serviço. Mas uma tática que os Estados têm é de precarização de tudo que é público, deixando de investir mesmo para que se deteriorem. E aí depois usam disso para justificar privatizações. Mas pensa só, para empresas privadas lucrarem com transporte, isso significa menos gastos. E com isso a gente vê menos ônibus, menos linhas que não servem para toda a população e os preços das passagens cada vez mais altos. E assim, até em lugares em que as empresas são estatais, não significa que o Estado é socialista. Isso até se aproxima do que a gente pensa, que são empresas voltadas para aquilo que é necessidade dos trabalhadores. Mas isso por si só não basta, precisa estar gerida por nós, pelos trabalhadores, a serviço dos trabalhadores. E pensa só, os motoristas, os cobradores e as pessoas que pegam os ônibus, por exemplo, conhecem muito melhor as linhas por onde eles passam e, inclusive, as necessidades da população. E poderiam gerir muito melhor esse tipo de serviço do que um bando de engravatado que, inclusive, nunca pegou ônibus na vida. Mas prestando atenção aí na parte que o Gabriel pergunta para o menino que ele está entrevistando sobre o Uber, ele diz que gosta quando ele tem dinheiro. Isso já deixa muito claro o papel que o Uber cumpre, que não é para todo mundo. Mesmo que seja barato, ainda continua sendo elitista, porque não é todo mundo que pode pagar o tempo todo para se locomover só de Uber. E vamos combinar que o Uber não é exemplo de nada. Inclusive, se criou um termo específico para isso, que é a uberização do trabalho, que é para explicar esse tipo de serviço que coloca o trabalhador num ritmo de superexploração ainda maior, em trabalhos cada vez mais precários. O motorista de Uber não tem garantia nenhuma. Se ele fica doente ou se ele quebra o carro, a empresa não garante a renda dele. Porque, inclusive, a empresa do Uber não dá nem a ferramenta de trabalho para o motorista, que é o carro. É como se numa fábrica, um trabalhador, um operário, chegasse na fábrica com a sua máquina para trabalhar. Isso não faz nenhum sentido. Então, tipo assim, Uber não paga imposto, não dá ferramenta de trabalho, precariza o trabalho dos motoristas, e aí vai me dizer que isso é bom? Isso é bom para quem? A ONU deu uma liminar para que o candidato líder nas pesquisas concorresse às eleições. E o país, através de quem estava exercendo o poder político, não permitiu que fosse cumprida a
liminar concedida pela ONU para que se fizesse presente e respeitada a democracia em nosso país. Então, quando eu coloquei para você em que circunstâncias se deram essas eleições, ou essa eleição, a última, foram exatamente nessas circunstâncias em que não se deram tanta importância para a questão da democracia. Então não me venha com fundamentos de democracia para você querer fundamentar os seus pontos de vista. Olha só, doutor, não é porque eu citei uma estatística da ONU, eu tenho aqui anuência a todos os atos da ONU. Qual é a eficácia de uma liminar da ONU frente à soberania nacional do Brasil? O Brasil é soberano. Quem manda no jurídico do Brasil é o Poder Judiciário, não é a ONU. O Lula é um bandido que está preso. Se o senhor está insatisfeito, que chore na cama. Mas ele está preso e continuará preso. A ONU não tem o poder de soltar nenhum bandido no Brasil. Eu não pago imposto para a ONU. Eu não elegi a ONU. Não é porque a ONU fez um estudo e eu citei aqui, eu vou contribuir para um autoritarismo internacional. Quem colocou o bandido Lula na cadeia foi o devido processo legal. Está triste? Chore em Curitiba. Peça Lula livre, mas não tente introduzir um golpe judicial com uma liminar que não tem eficácia alguma em território nacional, fazendo com que um bandido tenha candidatura, o aval do TSE no Brasil. Gabriel, meu anjo, você se contradiz, tá? Não dá pra entender. E eu acho ótimo que a gente já chegou na metade do vídeo e até agora ele não apresentou um argumento sequer que fale sobre por que o socialismo não dá certo, que é inclusive o título desse vídeo que eu tô reagindo. Isso tem um objetivo muito claro, que é confundir as pessoas. A ONU, gente, é uma organização que foi criada justamente pelos países imperialistas lá em 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, com um discurso de paz mundial, união de todas as nações, mas que na real só funciona para gerir e garantir os lucros dos grandes empresários e banqueiros desse mundo. Eles querem explorar no mundo todo. É isso que é o sistema capitalista. E, inclusive, existem diversos acordos internacionais que garantem essa exploração. As intervenções militares lideradas pela ONU são uma forma de garantir que os países explorados continuem na miséria. A exemplo disso, temos a intervenção que ocorreu no Haiti, com a participação inclusive do Brasil a pedido da ONU. O Haiti é o país mais pobre das Américas, mas é o segundo país das Américas a proclamar a independência, ficando atrás só dos Estados Unidos, mas foi o primeiro com uma população majoritariamente negra a fazer isso, com mobilizações que inclusive resistem até hoje. E para garantir os lucros dos grandes empresários, a ONU interveio. Mas agora vamos parar para analisar essa loucura que foi essa última parte que a gente assistiu. O que o Lula, a ONU e tudo mais tem a ver com socialismo? Nada. Inclusive essa direita lunática que fica chamando eles de socialista, querem culpar o socialismo por uma desgraça que hoje a gente vive e é fruto do sistema capitalista, que todos esses aí querem aprofundar. E que na verdade eles são faces diferentes desse mesmo sistema podre. E o PT, gente, assim como todos os partidos que governaram esse país antes, se uniram aos banqueiros, aos ruralistas, aos grandes empresários e governaram para eles. Então a prisão do Lula, gente, é ele colher o que ele plantou. E a gente bem sabe que o Moro é corrupto. E está mais que comprovado que os interesses dele são os mesmos dos ricos. Então eu acho sim que o Lula deveria ter o devido processo legal, como bem diz o moço no vídeo. Assim como 1/3 da população carcerária, que não tem um time de advogados que o Lula tem e não tiveram direito ao julgamento, mas estão lá, cumprindo pena sem serem condenados. E outra, nem de longe defender isso significa que o Lula é culpado ou inocente. Impostos, eles são uma forma de você alocar o recurso na sociedade de quem não tem, de onde é necessário de atender demandas da própria sociedade. Você pensando no coletivo. A função do imposto não é essa. Existe o sistema tributário brasileiro, o imposto serve para a manutenção do Estado, podendo alocar em áreas sociais. Mas o capitalismo tem um assistencialismo. Se você for ver o Milton Friedman, que foi um renomado liberal, ganhou o prêmio Nobel, você vai ver que existe o assistencialismo. O que não existe é o roubo do socialismo, de roubar o seu patrimônio. Você acha certo eu roubar uma blusa sua para dar para outra pessoa? Isso não é certo. Gente, vamos lá. Primeiro sobre essa parte aí dos impostos que ele começa falando. Primeiro que grande parte das riquezas que os trabalhadores produzem não ficam com o trabalhador.
E então o Estado toma ainda mais do dinheiro do trabalhador com os impostos. Se existe hoje assistencialismo no capitalismo, esse serve justamente aos grandes empresários e aos banqueiros desse país, que são justamente as pessoas que usufruem do dinheiro dos impostos que está na mão dos estados. E esses impostos servem para pagar um bando de banqueiro, a dívida pública, fazer funcionar o aparato estatal que serve aos ricos e, é claro, pagar os salários milionários dos deputados e políticos desse país. E mais uma vez, o socialismo não tem nada a ver com pagar imposto dentro do capitalismo. Claro que se os ricos pagarem imposto, é bom e é progressivo, como a taxação das grandes fortunas. O que nós socialistas defendemos é o fim da exploração do trabalho alheio, que vem junto com o fim da propriedade privada dos meios de produção. Isso aí que o Gabriel coloca, de roubar a blusa, de pegar itens pessoais, é uma mentira. É de uma desonestidade sem tamanho, sabe? Quando a gente diz expropriar propriedades privadas, a gente está falando dos meios de produção, que são os itens que são necessários para produzir as coisas, como as fábricas, as terras, etc. São essas coisas que não podem ter dono e que justamente não podem servir para a exploração da maior parte da população. É isso que os socialistas defendem. E a gente também precisa de um Estado que não favoreça os ricos e poderosos como hoje, mas que esteja a serviço dos trabalhadores e do povo pobre, para que de fato ele seja democrático e cumpra com as necessidades que a classe trabalhadora tem, porque somos a maioria da população. Para isso, a gente precisa de um Estado contrário a esse de hoje, que é governado por ricos e poderosos e a serviço desses mesmos. A gente precisa de um Estado dos trabalhadores, que atenda às necessidades dos trabalhadores e do povo pobre e que seja controlado por conselhos populares, ou seja, pela população. Agora vamos continuar assistindo esse vídeo. Roubar não é o melhor, assim, se fosse consentido, se é necessário uma política, se for votado sim, é uma coisa a ser discutida. Roubo não, assim, ter a obrigação, mas tudo tem que respeitar a liberdade do indivíduo. Mas isso não respeita as premissas do próprio socialismo. Marx falou o seguinte, da ditadura do proletariado. Marx não falou numa votação, num sistema onde a sociedade vai votar e vai chancelar o socialismo. Ó, lá vamos nós de novo. O Gabriel falando um monte de frases e conceitos que ele ou não entende ou ele prefere não explicar porque ele sabe que isso vai contra o que ele está querendo dizer no vídeo. Mas, de fato, o que é a ditadura do proletariado? O que o Marx vai dizer é que o proletariado deveria tomar o poder. O proletariado é o que a gente conhece hoje como os trabalhadores. E por serem os trabalhadores aqueles que trabalham e produzem as riquezas, o que o Marx diz é que são essas pessoas que devem governar. O que a gente vive hoje, que é a democracia burguesa, ou seja, a democracia dos ricos, é, na verdade, uma ditadura capitalista, porque a democracia só existe para quem tem dinheiro, para quem é rico. O que a gente defende é uma inversão nessa lógica, uma ditadura do proletariado, para a democracia ser dos trabalhadores e do povo pobre no mundo todo. E a gente sabe que essa é a maior parcela da população em todo o mundo. E ela é até mais democrática, porque todo mundo pode e deve virar trabalhador. Ao contrário da sociedade capitalista, onde para tomar decisões da vida, da sociedade, você precisa ser muito rico. E a gente sabe que dentro da lógica do capitalismo, não dá para todo mundo virar dono de empresa e banqueiro, né? E isso só dá para construir através de uma revolução dos trabalhadores contra a burguesia, ou seja, dos trabalhadores contra os ricos e poderosos desse mundo. Assim, inclusive, como fez a burguesia para construir seus estados contra a monarquia, o feudalismo e tudo mais, lá para 1700 lá vai fumaça. E, inclusive, fizeram isso de forma bem violenta, diga-se de passagem. Ele pregou uma ditadura, ele pregou violência, ele pregou força. Não é à toa que no século XX e até hoje nós tivemos inúmeras mortes, mais de 100 milhões de pessoas mortas de um sistema ditatorial, um sistema coercitivo que mata, um sistema que rouba, um sistema que gera apenas destruição, roubo e fome. O socialismo não deu certo na história, o socialismo não é bom teoricamente, o socialismo apenas prega algo impossível, gerando mazela ao ser humano. Essa é a realidade dos fatos do socialismo. Olha, essa é a tua opinião, tem que respeitar agora a opinião. Não é o capitalismo que gera mazela não, né? É o socialismo. A gente já vai debater essa parte, mas eu não tenho como evitar fazer esse comentário. Debatida democraticamente. Mas a verdade não é relativa. O socialismo matou 100 milhões de pessoas, aproximadamente no século XX. Na verdade, existe a interpretação dos fatos. Então, a interpretação é individual. Você pode ter uma visão da verdade que não é a minha, porque a gente está vendo de um panorama, de um ponto de vista diferente. Mao Tse-tung não matou quase 80 milhões de pessoas na China, Stalin não matou milhões de pessoas na União Soviética. A gente teve líderes socialistas
socialistas que até hoje matam e matam muito. Che Guevara matou, Fidel Castro matou, Maduro está matando na força, está matando na fome. Desculpa, a morte não é relativa, a morte é real. Primeiro, o Gabriel tem que decidir, ou o socialismo é impossível, ou ele não deu certo. As duas coisas não tem como. Mas vamos lá. Todos esses nomes aí que ele citou são stalinistas e burocratas, que com exceção do Maduro, até fizeram revoluções nos seus países que chegaram a expropriar a burguesia, mas que deturparam e traíram o socialismo, que culminou no final na restauração do capitalismo, por mais que isso tenha se dado de formas bem diferentes em cada país. E aí eu falei exceto Maduro porque nem isso ele fez, ele é um tipo de stalinismo bem mais atual, está bem mais ligado à burguesia, ou seja, aos ricos e poderosos, que no caso são os ricos e poderosos lá da Venezuela. E inclusive são esses nomes aí citados que perseguiram os verdadeiros socialistas, a exemplo de Trotsky, que foi perseguido e assassinado a mando de Stalin, para não dizer diversos outros artistas, operários e intelectuais que foram perseguidos por essas burocracias. Tá, beleza, mas a questão que fica é, isso prova aí que o socialismo não deu certo? Claro que não. Isso só prova que, além da luta contra o capitalismo, a gente também precisa lutar contra esses burocratas stalinistas, que inclusive não possuem os mesmos interesses do que o restante da população. Esses exemplos históricos de forma alguma negam a superioridade do socialismo em relação ao capitalismo. Basta aí ver o exemplo da Rússia depois da Revolução Russa, que era um país extremamente pobre e virou uma potência. O socialismo ter sido degenerado pelos stalinistas não prova que o socialismo não deu certo, mas prova sim que os stalinistas também precisam ser derrotados. Do jeito que o Gabriel coloca, parece que não existe morte no capitalismo, né? Que é um sistema maravilhoso. Mas a realidade é o que a gente vê. E o que a gente vê é um monte de gente morrendo todos os dias nas mãos desse Estado capitalista. Seja pela fome que assola milhões, seja pelo descaso dos governos, como a gente está vendo agora no período da pandemia, ou então, quando não é isso, é o assassinato direto aos trabalhadores, como a gente viu no caso bizarro do menino João Pedro. Então, realmente, Gabriel, a morte é real. Mas vamos lá, porque o vídeo está acabando e essa é a última parte. Ter um passo a passo que o socialismo é bom ou ruim, ou você utilizar de coisas como privatização ou público ruim, é várias vertentes, depende de quem você está falando. Eu não conheço sua história, não sei quem você é, mas eu tenho certeza que você já falou que tem um canal no YouTube, mas puxar para um lado, puxar para o outro, não é muito consciente, nada é 100%. Você não pode falar que uma coisa é melhor do que a outra, sendo que a outra coisa também tem defeitos. Não, mas olha só, aqui é a procura de um sistema com menos defeito. E eu defendo que o capitalismo tem menos defeito que o socialismo. Sinceramente, você deu aí o fato, mas nem todo mundo consegue ir num hospital particular. Sim, eu quero que o SUS acabe. Reparem agora na cara que o menino vai fazer. E o dinheiro aplicado no SUS seja dado em voucher para as pessoas que não conseguem aderir a um plano particular. Você sabe o que é um voucher? Voucher é quando o Estado dá um dinheiro, dá um cartão para as pessoas pobres utilizarem um serviço particular, privado. Você quer que o SUS acabe? Sim, porque o SUS é muito ruim. Você acha que o SUS é bom? Cara, a maioria dos meus exames foram feitos no SUS, eu me trato no SUS e você quer que o SUS acabe? Sim, eu quero que o SUS acabe porque ele é ineficaz. As pessoas que defendem o SUS, os políticos não utilizam o SUS, utilizam hospitais particulares. Eu não quero que você fique sem saúde, eu quero que você tenha uma saúde decente em um hospital privado com uma gestão privada, dando um voucher para você, um assistencialismo, fazendo com que você tenha um serviço mais apropriado, porque sinceramente, no SUS você já foi atendido, mas com certeza você já viu que é precário, que é ruim, que milhares de pessoas morrem diariamente por causa de um serviço estatal horrível. Por que você não fala que é melhor melhorar a gestão do que algo acabar? Sinceramente, não existe gestão melhor do que a gestão privada. O poder público utiliza pessoas políticos. Os políticos não estão nem aí. A maioria ali quer apenas favorecer a si próprio e continuar no poder. O poder, ele consome, o poder, ele corrompe. As pessoas não estão interessadas em melhorar a vida das pessoas. As pessoas estão interessadas em melhorar a própria vida dela. Então, utilizando ali do poder do Estado, as pessoas não estão nem aí. Os políticos não estão nem aí com o SUS. Já no mercado privado, se o empresário
empresário ficar nem aí para as pessoas, ele perde contrato, ele perde clientes, fazendo com que o seu concorrente ganhe. Se hoje o poder público perde, para quem você vai recorrer? Não tem, porque o poder público não tem concorrência. O poder público ele é unitário. Por isso que eu quero que o SUS acabe e que as pessoas que não têm dinheiro recebam um voucher e escolham um hospital privado. Que? Cara, nossa senhora. O deboche dele é essencial na resposta. A reação que o menino tem na hora que ele fala que o SUS tem que acabar é ótima, porque expressa isso mesmo que a gente pensa. Por mais que o SUS tenha todos os defeitos do mundo, ele precisa ser preservado nesse sistema. E aí eu sei que eu vou voltar a falar o mesmo que eu falei no vídeo todo, mas gente, a culpa não é minha, vocês têm que reclamar com o Gabriel. Mas o SUS, mesmo sendo público, ele não é socialista. E aí eu até podia dizer que ele confunde, mas o Gabriel não confunde, ele iguala serviço público a socialismo de forma proposital. E eu acho que isso já ficou bem óbvio para vocês durante esse vídeo, certo? No Brasil, o que existe é uma precarização de tudo que é público. Por falta de investimento, porque o dinheiro que sai dos nossos impostos vai para todas aquelas coisas que eu já falei anteriormente e tudo mais. Mas se a gente for pensar em um outro sistema, uma nova forma de sociedade, essa lógica de ver a saúde como fonte de renda e de lucro não pode existir, porque isso é bizarro. Isso traz um monte de problema para a vida dos trabalhadores, concretamente. Agora segue o meu raciocínio. Se o governo teria dinheiro para dar um voucher para a população ter acesso à saúde privada, por que não seguir essa mesma lógica, já que há esse dinheiro, e investir no SUS? Porque a lógica no capitalismo é gerar lucro com tudo. E aí se cria essa mesma lógica dentro do campo da saúde. E o que o Gabriel está propondo é que os governos tirem o dinheiro dos impostos, daquilo que é público, e mande tudo para a conta da iniciativa privada, ou seja, para o bolso de um bando de empresário. E o menino que está sendo entrevistado pelo Gabriel dá uma resposta muito boa, porque ele fala que o problema do SUS, na verdade, é a gestão. E é por isso que eu vou dizer uma coisa. A gestão que o SUS precisa é a que vai ser feita pelos trabalhadores e pelos usuários do SUS, que é o que eu disse lá no começo do vídeo sobre conselhos populares. São os trabalhadores dessa área e as pessoas que usam o SUS cotidianamente, no dia a dia, que não são os ricos e poderosos, que precisam tomar as decisões sobre esse sistema de saúde. E aí me vem o Gabriel com a pachorra de dizer que não existe melhor gestão do que a privada. Nos Estados Unidos, que é um bom exemplo, o sistema de saúde é gerido pela iniciativa privada. E lá as pessoas não têm acesso a nenhum serviço de saúde gratuito. As pessoas morrem em casa para não se endividar e oram para não pedirem ambulância para elas, porque até esse tipo de coisa é pago. E aí, Gabriel, é esse tipo de coisa que você quer? É essa gestão maravilhosa e mágica que você quer para o sistema de saúde? E não precisa ir muito longe lá nos Estados Unidos não, é só a gente pensar agora na pandemia do Covid aqui no Brasil. Por mais que o SUS tenha graves problemas, a gente sabe disso, sem ele, atualmente, seria muito pior. Na crise que a gente está vivendo hoje com o Covid, são os hospitais públicos que estão recebendo a maior parte dos pacientes e que têm a estrutura necessária para atender todo mundo. E eu não preciso nem falar aqui de novo que os hospitais privados precisam ser estatizados e colocados a serviço dos trabalhadores e controlados pelos trabalhadores, certo? Porque isso a gente já conversou no começo do vídeo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Acreditem ou não, mas a gente chegou até o fim vivo, com muita paciência revolucionária para aturar todas essas baboseiras que esse garoto falou. E mais uma vez eu preciso repetir aqui só para fechar. Tudo isso que ele apresentou de argumento, e foram poucos argumentos, não tem nada a ver com socialismo. Ele cria uma relação falsa entre tudo que é público e socialismo, e que esses problemas que ele apresenta são frutos do sistema que a gente vive hoje, que é irracional, que não atende às nossas necessidades, que é o capitalismo. Mas se você ficou interessado, ficou alguma dúvida e você quer saber mais sobre o socialismo, continue acompanhando esse canal. Não esqueça de nos seguir aqui embaixo, apertar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos, deixar seu like e, é claro, comentem aqui embaixo o que vocês concordam, discordam, o que vocês acharam dessas coisas que a gente ouviu do Gabriel, porque o mais importante desse canal, como eu já falei lá no começo, é fomentar o debate. Para além disso, nos acompanhem nas nossas redes sociais, que vão ficar aqui no finalzinho, e até o próximo vídeo.